Olá, tudo bom? Hoje vamos mais uma aula de matemática para as turmas do 4º e 5º ano. Comigo, professora Júlia Calheiros, vou estar com vocês hoje trabalhando um tema muito legal, que é a multiplicação. Vamos entender melhor essa operação matemática? Vamos lá? Trouxe aqui uma situação, problema para a gente pensar junto. Vejam, no sítio dos avós de Roberto, há uma pequena horta. Um dia, ele ficou curioso com a disposição dos pés de alface e pensou: para saber quantos pés de alface há nesta horta, posso fazer uma adição ou uma multiplicação? E aí ele ficou pensando, ó, são 9 fileiras com 5 pés de alface em cada uma delas. Então, ó, eu tenho 5 pés de alface em cada uma delas. E aí ele foi pensando, somando 5 mais 5 mais 5 mais 5, que chegou, né, somando 9 vezes, chegou em 45. Mas pensou também, eu posso fazer 9 fileiras vezes 5 pés de alface em cada uma delas, que dá 45. Ou eu posso também somar só as colunas 9 mais 9 mais 9, 5 vezes, que também vai dar 45. Ou 5 vezes 9, né, que são as 5 colunas, cada uma com 9 alfaces, que também dá 45. E aí a gente começa a pensar nos termos da multiplicação. Então, a multiplicação é muito conhecida como a soma sucessiva de um número por ele mesmo. E o resultado da multiplicação é conhecido como produto. Então, vamos entender um pouquinho. Essa multiplicação do caso que a gente viu agora. 9 vezes 5, que é igual a 45. Eu tenho aí 5 vezes 9, igual a 45. Então, a primeira parcela, vamos dizer assim, chamamos de multiplicando. A segunda é o multiplicador. O multiplicando é o fator que é constantemente somado. Multiplicador indica quantas vezes o multiplicando ele está sendo somado. E o produto ou resultado, né, é o resultado da multiplicação. E esses dois números que estão sendo multiplicados, o multiplicando e o multiplicador, também são conhecidos como fatores da multiplicação. E o produto e o resultado é o resultado final dessa multiplicação. Existe na multiplicação o que chamamos de propriedades da multiplicação. A primeira propriedade que a gente vai conhecer agora, aqui na nossa aula, é o fechamento. O que seria o fechamento? É o seguinte, que o produto de dois números naturais sempre é um número natural. Ou seja, se eu multiplicar dois números naturais, o produto também vai ser um número natural. Exemplo, 2 vezes 4, 8. Então, 2 é um número natural, 4 é um número natural, então o resultado também vai ser um número natural, que nesse caso é o 8. Temos outra propriedade da multiplicação, que é chamada de comutativa. O que isso quer dizer? Que trocando as ordens dos fatores de uma multiplicação, o produto não se altera. Vamos entender melhor? Veja só o exemplo que eu trouxe aqui. No primeiro exemplo, eu tenho aqui, ó, 3 conjuntinhos de 2 flores. Estão vendo? Ou seja, 3 vezes 2, 6. No outro exemplo, eu também posso ter esse conjunto de flores, só que organizadas de maneira distinta. Eu tenho 2 fileiras e cada uma delas com 3 rosas. Ou seja, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, aqui eu tinha organizado em 3 fileiras com 2 rosas. 3 vezes 2, 6. E aqui eu tenho 2 fileiras com 3 rosas. Ou seja, 2 vezes 3, 6. O que a propriedade comutativa fala? Mesmo eu trocando, certo, a ordem dos fatores, 3 vezes 2 ou 2 vezes 3, o resultado ele não muda. O resultado, o produto é o mesmo, certo? Outra propriedade da multiplicação. Vimos o fechamento, a comutativa. Vamos ver agora a propriedade associativa. O que isso quer dizer, Júlia?
Associando os fatores de diferentes maneiras, o produto não se altera. Como assim associando os fatores? Bora entender? Aqui o exemplo, também trago das florzinhas, ó. Eu tenho 4 conjuntos, certo? De florzinhas. E aqui eu vou organizar esses conjuntos. Então, por exemplo, 4 vezes 3 vezes 2 vai ser o mesmo resultado que a gente vai ver aqui na outra organização. Então, por exemplo, 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2, 24. É a mesma coisa aqui, 2 vezes 3, que dá 6. E 6 vezes 4, que também dá 24. Ou seja, se vocês olharem, né, para essas duas operações, o que a gente percebe? Aqui eu fiz 4 vezes 3. Dentro dos parênteses, depois fiz 12, o resultado vezes 2. Aqui eu fiz o contrário, em vez de ser 4 vezes 3, eu deixei 4 de fora dos parênteses e fiz 2 vezes 3, que dá 6, depois multipliquei por 4. Ou seja, eu posso associar os fatores, nesse caso associei 4 vezes 3, e aqui associei 2 vezes 3, que o produto vai dar o mesmo. Lembrando que eu preciso utilizar os parênteses, porque aí eu utilizo primeiro essa multiplicação, depois eu utilizo a que está fora do parênteses, né? Lembrando dessa regra aqui, eu utilizo primeiro, faço primeiro as operações dentro dos parênteses, depois as que estão sem parênteses. E a outra propriedade da multiplicação é chamada de elemento neutro. Elemento neutro? O nome já dá um pouquinho a pista, né? Alguém aí é neutro, não vale? Vamos ver. O elemento neutro da multiplicação é o número 1, pois multiplicando qualquer número por 1, o resultado será o próprio número. Vamos entender melhor? Aqui o exemplo, 3 vezes 1 é igual a 3. Eu tenho 3 flores, vezes 1, eu vou ter a mesma quantidade de flores, que é 3. Ou 1 vezes 3 também é igual a 3. Ou seja, eu tenho um conjunto de 3 flores, vezes esse um conjunto, é o mesmo conjunto, então 3. Então, qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. Por isso que ele é conhecido como a propriedade do elemento neutro. O 1 multiplicado por qualquer número, o número continua sendo, o resultado é o próprio número. 3 vezes 1, 3. Vamos voltar àquele caso, né, que está falando aqui da situação da fazenda do avô de Roberto. Dona Maria, todo mês, compra 24 pés de alface ao avô de Roberto. Quantos pés de alface Dona Maria compra durante o ano? Vamos pensar junto. 12, porque nós temos 12 meses no ano, não é isso? Vezes os 24 pés que ela compra todo mês de alface. Mas também eu posso pensar o seguinte, eu posso pensar que 12 vezes 24, às vezes é mais fácil para mim multiplicar por 10, porque é um número inteiro, né? E geralmente o resultado do número que é multiplicado por 10 é acrescentar o zero à direita. Então, 10 vezes 24, 240. Mas faltou o 2 aqui, ó, porque é 12. E 2 vezes 24, é 48. Então, o resultado vai ser 240, que é 10 vezes 24, mais 2 vezes 24, que é 48. Então, o resultado, Dona Maria vai comprar 288 pés de alface em um ano na fazenda do avô de Roberto. Então, também eu posso multiplicar não só por um número em cada fator, eu posso multiplicar com 2 algarismos no multiplicador. Vamos entender melhor? Aqui eu montei o nosso quadro valor de lugar para fazer a multiplicação. 24 vezes 12. Eita, Júlia, quando tem outro número, como é que eu faço? Calma, a gente vai entender melhor. A gente começa primeiro sempre com o número da unidade. Então, primeiro eu multiplico ele pelos 2 fatores de cima. Então, 2 vezes 4, 8. Depois, 2 vezes 2, 4. Certo? Tranquilo, a gente já sabe. E agora, Júlia, que eu vou multiplicar esse 1 aqui. Percebe que esse 1 está na dezena? Então, na verdade, a gente fala 1 vezes 4, está fazendo 10 vezes 4. Porque ele é uma dezena, concorda? Então, a gente precisa, fazer 1 vezes 4, o resultado vai ser 4.
Então, geralmente, a gente anda, como a gente fala, né? Uma casa, uma ordem no registro, porque aqui é da unidade e nós estamos começando com a dezena agora, 1 é na dezena. Então, em alguns casos, a gente pode colocar o 0 também aqui, certo? Para ajudar, não tem problema. Ou só registrar o 4 já aqui, porque ele está agora multiplicando a dezena, ok? Então, 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. E aí, o que é que eu faço, Júlia? Vou somar agora o produto, as duas parcelas de produto. Então, ó, como eu falei, muitas vezes coloco o 0 aqui para ajudar para representar a unidade. 8 mais 0, 8. 4 mais 4, 8. E 2 mais nada, 2. Então, 288, aquele resultado que a gente viu anteriormente, só que aqui utilizando o algoritmo convencional da multiplicação, certo? E multiplicando por 10, 100 mil. Eu já ouvi falar, Júlia, que é mais fácil. Será? Vamos entender o porquê? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 10 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 70. Agora, 100 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. E agora aqui, 1000 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7.000. Então, o que a gente percebe? Que o resultado da multiplicação de um número natural, por 10, 100 ou 1000, é o próprio número natural acrescido à sua direita de 1, 2 ou 3 zeros. Então, se eu multiplico por 10, eu acrescento um zero à direita. Se eu multiplico por 100, 2 zeros à direita. Se eu multiplico por 1000, 3 zeros à direita. Reforçando que tem que ser a multiplicação de um número natural por 10, por 100 ou por 1000. E aqui eu trago outros exemplos, ó. 9 vezes 10, 90. Então, o mesmo número acrescido de um zero à direita, porque é por 10. 9 vezes 100, 900. Olha os dois zeros acrescidos do 100. E 9 vezes 1000, o número natural, acrescido dos 3 zeros do 1000. Certo? Mesma coisa aqui, ó. 21 vezes 10, acrescido também um zero à direita. 21 vezes 100, acrescido os 2 zeros à direita, ficou 2100. E 21 vezes 1000, acrescido também os 3 zeros à direita, ficando 21.000. Lembrando que na multiplicação é por um número natural, por 10, por 100 ou por 1000, certo? E aí chegou o finalzinho da nossa aula e a hora do desafio para vocês que estão aí em casa acompanhando. Vamos lá! Na passagem de uma casa para outra, na trilha ao lado, multiplique-se um número por 10. O movimento começa na casa verde, com 15 pontos, e vai em direção à casa azul. E aí, veja, preste atenção, multiplica-se sempre o número por 10. Começou com 15 aqui, estão vendo? E aí vai para a casa rosa, amarela, vermelha, branca e azul. Até chegar azul, que é a pergunta: quantos pontos serão acumulados na casa azul? E aí, para ir andando de trilha em trilha, eu preciso multiplicar cada número por 10. Então, eu acho que todo mundo vai conseguir de casa fazer esse desafio com aquela dica que a gente viu aqui da multiplicação, agora por 10, por 100 e por 1000, não foi? Então, esse é o desafio de casa. A nossa aula encerra por hoje e até a próxima. Tchau, tchau!